pergunta que eu lhes faço é, se jurisprudência é norma, e me parece que é, se jurisprudência é norma, primeira pergunta, nós sabemos como reconhecer uma jurisprudência? Primeiro ponto. A lei é fácil porque tem um código, você abre o código, é artigo 15, você lê. Agora, vocês conseguem identificar e reconhecer a jurisprudência? E eu vou dar um caso concreto para perguntar, para que vocês pensem sobre isso. Todos conhecem o célebre artigo do CPC, que é o artigo 475J, que estabelece a multa para o caso de não cumprimento da sentença. Todo mundo conhece esse artigo, eu não preciso nem falar dele. Vocês sabem que um dos principais problemas desse artigo era saber como se contava o prazo para cumprir a sentença. O professor Araquém de Assis, inclusive aqui do Rio Grande, defendia a tese de que o prazo se contava do trânsito em julgado, independentemente de intimação. Havia quem dissesse que o prazo se contava depois da intimação, tinha que intimar o advogado, uns entendiam que tinha que intimar pessoalmente. Havia uma discussão terrível. Parece que havia 7 teorias. Quer dizer, um dispositivo de lei que mandava aplicar uma multa, que gerou 7 teorias de aplicação, não pode ser um dispositivo bem feito, né? Porque uma regra, não é um princípio, mandar botar 10% de multa para o caso de não cumprimento da sentença, gerou 7 interpretações diferentes, tem alguma coisa errada. Tudo bem. Uma delas era essa do professor Araquém. O prazo se contava do trânsito em julgado sem intimação. Em 2007, o STJ enfrentou pela primeira vez o tema. E em 2007 disse, num caso concreto, o prazo se conta do trânsito em julgado sem intimação. Depois o Supremo até mudou de ideia. Hoje exige intimação. Mas naquela época, em 2007, ele dizia que não precisava intimar, contava-se automaticamente. Beleza, aquele rebuliço, pô, o STJ já disse qual das 7 teorias vai prevalecer, beleza. Só que o ministro do STJ, nesse julgado, fez o seguinte, não sei se vocês se lembram disso, os advogados devem se lembrar. Disse assim, ó, conta-se do trânsito em julgado, e tem mais. Se o advogado não informar a parte de que transitou em julgado, para que ela possa, se quiser, pagar e se livrar da multa, quem arca com a multa é o advogado. Não sei se vocês se lembram disso. Quem arca com a multa é o advogado. Está no julgado do STJ. Pois bem, eis o exemplo. Imaginem que logo depois dessa decisão, num caso concreto, um juiz aplique a multa ao advogado, dizendo que como ele não informou a parte do trânsito em julgado, quem vai arcar com a multa é ele. E o juiz diz assim, faço isso com base no precedente do STJ. Faço isso com base no precedente do STJ. E como é precedente do STJ, eu, como juiz, vou seguir. Afinal de contas, o STJ é STJ. Eu lhes pergunto, há precedente? Há precedente? Não estou nem falando de jurisprudência, estou falando precedente. Porque, veja que eu não estou nem falando de jurisprudência, porque a jurisprudência já é outra etapa. A jurisprudência já é o precedente consolidado, reiteradamente aplicado. A pergunta é anterior. Há precedente aí? Não. Por que não há precedente aí? Porque não foi isso que se discutiu no caso. O caso que chegou ao STJ foi como se conta o prazo do 475J, ponto. Não foi quem responde pela multa, que seria um outro problema. Esse problema, quem responde pela multa, não chegou. O que o ministro fez foi opinar, doutrinar. Ele doutrinou. Ele deu uma opinião científica como jurista, não como juiz. Ele diz assim, na minha opinião, quem há de responder é o advogado. Ninguém perguntou isso a ele, mas ele falou. Não, a verdade é essa, ninguém perguntou. Ninguém dirigiu essa pergunta. Se fosse numa conversa de pessoas vulgares e adolescentes, ele tomaria uma queimada. Tomaria uma queimada. Mas como é uma conversa entre pessoas solenes e muitas delas autoridades, não podia tomar uma queimada. Mas teria tomado uma queimada, que eu, particularmente, tomei muito quando era pequeno, porque eu ficava remetendo na conversa dos outros e vinha logo alguém com a célebre queimada, que eu, inclusive, para a qual não tenho resposta até hoje. Tamanho é o trauma que eu tenho diante dela. Se alguém me perguntar assim, quem lhe perguntou alguma coisa, pode ver, eu travo na hora. Travo, não tenho como reagir. Pois bem, mas ele falou. Ele falou. Está no julgado. É precedente? Não. Mas está no julgado. A gente sabe distinguir o que está no julgado e não é precedente? Isso é difícil, meus caros. Isso não é fácil.
Porque a gente tende a achar, que nós não fomos preparados para isso, e que o que está na fundamentação de um acórdão é o precedente. E nem sempre é, ou nem tudo que lá está é precedente. Há o que é precedente e há o que não é precedente. Está lá como opinião, como mera considerações doutrinárias, considerações laterais. E aquilo que está no acórdão como consideração lateral não é precedente. Então a gente tem que aprender primeiro a reconhecer o que é um precedente. E isso não é fácil. Nós temos que treinar, começar a desenvolver essa técnica. E olhem, o fato de não ser precedente e estar na fundamentação não torna isso inútil ou desnecessário. O fato de ninguém ter perguntado aquilo ao ministro e ele ter falado a respeito do assunto não torna inútil aquilo. Aquilo é útil, de certa maneira, porque aquilo pode apontar uma futura jurisprudência. Aquilo pode ser um sinal de que, olha, se vier para cá, eu vou entender dessa maneira. Mas quando surgir esse tema, talvez eu me encaminhe nesse sentido. Então, isso é importante, mas não é precedente. Segunda pergunta. Nós sabemos como interpretar o precedente? Aí já é um segundo momento. Identificamos o precedente. Beleza, sabemos que aquilo é o precedente. Mas nós sabemos interpretá-lo? Porque interpretar o precedente, meus caros, é diferente de interpretar a lei. Por que é diferente de interpretar a lei? Porque a interpretação do precedente pressupõe que você examine as peculiaridades do caso de onde o precedente surgiu. Porque o precedente só pode ser compreendido à luz do caso de onde ele surgiu. Porque o precedente é um tipo de norma que não surge do nada, como a lei. A lei surge do nada. O precedente não. O precedente sempre surge a partir da interpretação que um órgão jurisdicional faz de determinadas circunstâncias concretas. Então, eu só posso compreender o precedente se entender o caso de onde ele surgiu. E eu vou dar um exemplo aqui, que aconteceu comigo. Para vocês captarem a minha mensagem. Olha só. Lá na Universidade Federal da Bahia, nos chegou um requerimento de uma aluna que dizia o seguinte: caros professores, peguei a prova final e, ao pegar a prova final, comecei a ter um mal súbito. Mal súbito, não consegui de jeito algum fazer a prova e tive que sair correndo para o hospital. Assim, quero segunda chamada de prova final. Pedido ultra polêmico, porque o regimento da universidade, à época, não permitia segunda chamada de prova final. Proibição expressa. Aí vem um professor e diz assim: o caso é simples, proibição expressa do regimento, impossibilidade jurídica do pedido. Aí um outro professor diz: não, o direito não se interpreta dessa maneira. É preciso interpretar o direito com mais consideração às peculiaridades do caso concreto. Imagine que a moça tivesse uma crise de epilepsia, um ataque de hipoglicemia, ou melhor, um ataque de epilepsia e uma crise de hipoglicemia. Fica melhor assim, né? Fica melhor assim. Imagine que a moça tivesse dado à luz durante a aula. Você vai ignorar isso? Não pode ignorar isso. Aí, nesse momento, todos muito comovidos, né? Com os exemplos, realmente o direito. Aí vem as frases antológicas, né? O direito não se interpreta às secas. Que lá na faculdade, Carlos Cóssio, ele é muito famoso. É muito famoso, né? É um ídolo. E Cóssio tem essa frase: o direito não se interpreta às secas. E alguém falou: o direito não se interpreta às secas. Oh, beleza. Então vamos interpretar. Vamos ver a prova. Aí está a prova da menina. Atestado do hospital para onde ela se dirigiu. O atestado dizia o seguinte: atesto que a senhorita tal compareceu a este hospital afirmando-se que estava passando mal. Quer dizer, é sensacional essa prova. Aí, diante dessa prova, a gente negou o pedido. Negamos o pedido. Depois de muito debate, negamos o pedido. Perfeito. 6 meses depois, outra aluna pede de novo. Só que era outra aluna, não é mesmo? Pede de novo, dizendo que tinha passado mal. Aí um professor disse: já temos precedente. E o precedente desse departamento é negar o pedido. E aí que surgiu o problema. O departamento nunca examinou esse pedido.
nunca examinou o direito a fazer segunda chamada se tiver passado mal. Não há precedente sobre isso. O que há é, o departamento decidiu que se a pessoa afirmou que passou mal e não provou, não tem direito à segunda chamada. E isso foi decidido. O departamento não decidiu se há ou não há o direito à segunda chamada, se passou mal. Isso não foi decidido. Aí a galera percebeu, é verdade, não decidiu. No caso, era igualzinho. A prova também era ridícula, acabou não ganhando. Mas poderia não ter sido. Né? Poderia não ter sido. O que reforça o que eu estava dizendo. Eu não posso compreender o precedente sem entender o caso de onde ele surgiu. Eu não posso pegar a decisão solta e interpretá-la sem compreender o contexto. Essa que é a grande sacada do precedente. Diferente da lei. Então, me perguntam assim, né, os alunos mais novos, mas professor, eu vi uma história de súmula vinculante, quer dizer que agora o juiz é uma máquina? Chegou o caso, ele tem que aplicar a súmula vinculante? Eu disse não, não é uma máquina. Porque o juízo sobre o fato é do juiz. É o juiz que vai dizer se o caso é caso da súmula. Ele vai investigar se aquele caso reúne as peculiaridades necessárias para que a súmula incida. Porque se o juiz disser, este caso não se encaixa à hipótese da súmula, a súmula não se aplica. E é o juiz que vai dizer se o caso se encaixa ou não. Porque o juízo sobre o fato é sempre do juiz. E o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comparar o caso com os precedentes da súmula. Porque só indo aos precedentes da súmula ele vai entender exatamente o que a súmula quer dizer. Ele não pode interpretar a súmula como se fosse lei. Os alunos, do modo geral, eles fazem isso. Eles pegam o rol de súmula, só porque está no final do CPC, eles emendam, como se fossem artigos de lei. E aí pega o verbete 400 e começa a interpretar o verbete 400 como se fosse um texto de lei. Não, aquele verbete 400 tem história. Tem história por detrás dele. Você tem que entender por que ele surgiu, os casos que o geraram. A interpretação do precedente, meus caros, é completamente diferente da interpretação da lei. A forma de argumentar com o precedente também, porque eu vou ter que demonstrar que meu caso se assemelha ao caso que surgiu o precedente. E que se por acaso não se assemelhar, se por acaso não for um caso idêntico, as peculiaridades do caso fazem com que se permita uma analogia. Uma analogia não faz analogia com lei, você pode fazer analogia com o precedente. Nós estamos preparados para isso? Porque o projeto parte do pressuposto, vocês estão. O projeto ignora, não ensina nada a respeito do assunto. Ele parte do pressuposto, durante inúmeros artigos, ao longo de todo o projeto, de que todos nós sabemos identificar a jurisprudência, sabemos interpretar a jurisprudência e sabemos como superá-la. Nós sabemos como superar uma jurisprudência, que é um outro tema muito difícil. Porque, vejam, a jurisprudência, sendo norma, as pessoas passam a se basear nela. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região pode alterar a sua jurisprudência tranquilamente. Leis não podem ser alteradas, quanto mais a jurisprudência. Mas será que o tribunal pode alterar uma jurisprudência longeva de modo retroativo? Ou seja, alterar e ainda permitir que se rescindam decisões fundadas na jurisprudência do próprio tribunal até então vigente? Isso não seria uma ofensa à segurança jurídica? É uma reflexão que tem que se fazer. Não se pode, é preciso respeitar a jurisprudência, dar a ela o valor e respeitá-la e dizer o seguinte, vamos revogar? Vamos. Agora vamos revogar daqui para frente? Claro que se a jurisprudência for uma jurisprudência recente, como aconteceu por a época da emenda 45, o problema da competência da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual, para julgar causas acidentárias, em 6 meses houve um vai e vem. 6 meses o Supremo foi, depois voltou, 6 meses, tudo bem. Não havia se consolidado nada, você pode ir e voltar.